Ok, como os irmãos perceberam, minha voz não está das melhores, mas acredito que dá para a gente passar o estudo bíblico, mas a pregação será outro pregador, no segundo tempo. Muito bem, estamos então estudando sobre a questão da salvação, com o tema Em Cristo para Sempre. Então é sempre bom lembrar as diretrizes, para nós não corrermos o risco de ensinar uma falsa doutrina. Primeira diretriz, um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Um versículo também deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E terceira diretriz, uma doutrina sempre deve ser baseada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Como os irmãos já sabem, nós já analisamos 10 textos bíblicos e agora e passamos também alguns temas bíblicos e estamos nos textos adicionais, basicamente aí 29 estudos bíblicos, basicamente, e estamos nos textos adicionais, a última parte agora, ok? Estamos na parte final. Depois estaremos então no outro domingo, se assim Deus permitir, estaremos terminando esses textos adicionais, terminando todo o estudo, Textos adicionais a gente vai terminar hoje. Estaremos terminando todo o estudo sobre a segurança de salvação. Estaremos finalizando. Muito bem, então, nós já vimos textos bíblicos usados para apoiar a visão condicional da salvação. Também vimos na carta de Timóteo textos com respeito ao perigo de viver errado e também os ensinamentos falsos, o perigo dos ensinamentos falsos. Hoje estaremos vendo textos de outros escritores bíblicos que serão também bastante relevantes com respeito ao nosso estudo. Primeiramente, nós vemos que o apóstolo Tiago, ao escrever a sua carta, na carta de Tiago, ele escreve essa carta a crentes professos, ou seja, a crentes que não davam um bom testemunho, provavelmente não eram salvos, suas vidas não condiziam com a vida de um crente verdadeiro. Por isso, então, Tiago questiona esses crentes, provavelmente falsos crentes, admoestando eles de forma bem direta. Primeiramente, ele diz: o pecado, sendo consumado, gera morte. O pecado, sendo consumado, gera morte. O texto é Tiago 1, versículo 12 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte, Tiago 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Versículo 15. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pois bem, o verso 12 aqui de Tiago pode estar falando tanto de provações de vida, provações que passamos, né, enfermidades, problemas da vida, quanto também de tentações mundanas. Pois na língua original em que foi escrito esse texto, existe só uma palavra, né, na língua original, para essas duas situações, tanto provações de vida, quanto tentações pelo mal, ou tentações mundanas. Este verso, versículo 12, nos mostra que aquele que suporta essa tentação, ele será então provado, né? Aquele que suporta essa tentação será provado e será o quê? Recompensado. Com o quê? Com a salvação? Não. Com a coroa da vida. Coroa da vida. Ou seja, aqui não fala sobre salvação, e sim sobre recompensas. Então não podemos aplicar esse versículo à salvação. Mas continuando aí até o versículo 15, do 13 ao 15, esses versos nos falam de tentações já mundanas, ou seja, tentações pelo mal, tentações pelo diabo, as quais não pode vir de Deus, de forma alguma. Está bem claro aí que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então essas tentações humanas não vêm de Deus, mas vêm da onde? Vêm da onde? Da nossa carne pecaminosa, ou seja, de nós mesmos. E muitas vezes a gente gosta, né, foi o diabo. É o diabo que me fez cair, pastor. Mas vem da nossa própria cobiça carnal pecaminosa. Então essas tentações, eu sei que o diabo também usa, mas aqui fala claramente que vem da nossa própria cobiça. Tiago então chega e conclui que quando o pecado é cometido, ele gera morte. Lembrando aqui que Tiago, para os que chegaram depois, Tiago ele está encaminhando essas palavras aos crentes professos, aos falsos crentes, aqueles que diziam ser crentes, mas o testemunho não parecia nada com o cristão verdadeiro, ok? Então ele diz ainda que o pecado, quando é consumado, gera a morte. E aqui tem a grande pergunta. Essa morte é uma morte física ou uma morte espiritual? Essa morte é uma morte física ou uma morte espiritual? Quem não está no texto, abra lá, por favor. Tiago 1, versículo 12 ao 15. Percebi que alguns aí estão voado, né? Então a morte aí, que é quando o pecado é consumado, gera morte. Que morte que é essa? Morte física ou a morte espiritual? Se for morte espiritual, como que fica o texto que Jesus nos diz que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, de maneira alguma, aquele que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ok? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí como que fica esse texto então? Você peca? O pecado gera morte? Coloquei vocês contra a parede, né? Muito bem, irmãos, a morte aqui, se for um crente verdadeiro, é a morte física. Agora, realmente, se for um crente professo, aí sim, é a morte espiritual. Explicando melhor.
porque senão nós contradizemos aí o texto que Jesus fala, né, sobre que aquele que crê nele, né, não vai ver a morte, não vai morrer. Agora, Tiago sabia, irmãos, que um crente verdadeiro, ele pode cometer pecado. Vou explicar um pouco melhor essa situação. Mas então, por que ele admoesta dizendo que o pecado gera a morte? Por dois motivos. Primeiro, o pecado gera a morte física e também espiritual, que é a segunda morte. Já vimos que um crente que insiste no pecado pode ficar doente. Já vimos isso em outro estudo, né? Um crente que insiste no pecado, ele pode ter doenças físicas e pode também chegar à morte, principalmente lá no texto que fala sobre a ceia do Senhor, sobre preparar para a ceia do Senhor. Então, corre esse risco. Mas não passará pela segunda morte, se for um crente verdadeiro. Ele pode ser disciplinado, pode ser corrigido por Deus, né, através de doença ou até mesmo morte, mas ele não passa pela segunda morte lá de Apocalipse, ou seja, ele não vai perder a salvação, ele não vai ser lançado no lago de fogo. Tiago também lembra o alto preço do pecado que Cristo pagou na cruz. Lembra, dois motivos, né? O primeiro é esse: ele pode sofrer a morte física, mas não a morte espiritual, do crente verdadeiro. Mas o segundo motivo é que Tiago está lembrando aqui o alto preço do pecado que alguém pagou por nós, que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Ou seja, um inocente, um substituto. Ele morreu em nosso lugar. Consequentemente, irmãos, nós morremos em Cristo no momento que cremos nele. Não é isso que acontece? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Né? Que estou vivo, mas Cristo vive em mim, né? Ou seja, não é ele que vive mais, mas ele já morreu em Cristo. Então, Tiago está lembrando aqui o alto preço. Alguém pagou isso. E toda vez que pecamos, não é como se Cristo estivesse morrendo novamente, mas, né, Cristo pagou por isso. Ou seja, nós precisamos lembrar que um alto preço foi pago toda vez que nós pecamos. Precisamos então deixar claro que Tiago está mostrando que se alguém dizer ser salvo, se alguém se diz, né, salvo, se alguém se diz cristão, se alguém diz realmente ser crente verdadeiro, e a sua vida é dominada pelo pecado, a sua profissão de fé é o quê? Falsa. Ou seja, ele nunca foi salvo. Ele deixa bem claro isso na sua carta, né, Tiago. E alguns acham que está contradizendo, né, com, por exemplo, Efésios, né, que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, né, e não vem das obras. E Tiago diz, né, que a fé tem que ser mostrada pelas obras. Ou seja, se a pessoa tem fé, se ela é salva, as obras vão mostrar isso. Mas não é as obras que vai ganhar, mas as obras vão mostrar isso. Então, alguns acham que é, né, contradição, mas não é. Tiago está escrevendo para um grupo de crentes, né, um grupo de pessoas. E Efésios escreve para outro grupo de pessoas. Muito bem. Alguma pergunta ou dúvida até aqui? Qualquer coisa fica a posto aí com o microfone, irmão Crisley. Não? Segundo lugar, ainda em Tiago, lembrando que Tiago está aqui admoestando os falsos crentes de uma forma bem direta, ok? Na realidade, deixa eu dizer bem claro aqui, o Tiago ele tem aqui uma forma de escrever que pega tanto os falsos crentes, né, quanto os verdadeiros, entendeu? Então, assim, existia falsos crentes, sim, mas existia verdadeiros crentes. E ele está escrevendo para todos, mas ele está escrevendo de uma forma advertindo contra o pecado, contra uma vida que não condiz com o que a pessoa diz ser, né? Ou seja, não condiz com um cristão.
Mas, em segundo lugar, Tiago capítulo 4 agora. Tiago 4, versículo 4 ao 10. Vamos ler o texto. Tiago 4, versículo 4 ao versículo 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mais uma vez, né? A quem Tiago está falando aqui? Essas palavras? A salvos ou a perdidos? Quem acha que é salvo, levanta a mão. Quem acha que é perdido, levanta a mão. E quem não acha nada, todo mundo levanta a mão, porque ninguém levantou a mão, é? Vocês estão mais perdidos que cego em tiroteio, né? Sim, 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 é. Sim, sim. Nós vamos ver isso. Mas foi um pouco uma pegadinha também, né? Aliás, eu já tinha respondido antes, né? Mas foi uma pegadinha. Mas vamos lá. Percebemos então que o apóstolo aqui, o apóstolo Tiago, ele faz isso de propósito, ou seja, ele escreve de uma forma, como eu já disse, que tanto serve para os salvos, quanto também para os perdidos, ou seja, aqueles que professam ser salvos, mas ainda não foram salvos. Então ele faz isso de propósito, atingindo os dois sentidos, pois Tiago aqui é usado por Deus nesta carta querendo evidências que comprovem a afirmação de fé de uma pessoa, pois a fé, como eu já disse, né, sem as obras é morta, né? Capítulo 2, versículo 26 de Tiago. Agora, será que ele chamaria crentes verdadeiros? Cada pergunta, né? Será que o apóstolo Tiago chamaria crentes verdadeiros de adúlteros e infiéis? É possível isso ou não? Ninguém quer arriscar, né? O irmão Antônio Marcos quer falar lá. Então, é possível ele estar também dirigindo aos crentes? É possível? Agora específico. Então, especificamente, não é possível. Ok. Alguém mais? Tem alguém que concorda? Tem alguém que discorda? Ok, então.
Sim, certo. Então o irmão discorda do irmão Antônio Marcos, né? Mas tá certo. O irmão tá certo. É possível, sim. Né, ele já não precisa nem explicar mais, né? Ficou muito bem explicado aí os textos bíblicos. É possível um crente também cometer adultério e ser infiel. Então ele está realmente escrevendo, sim, em duplo sentido, mas ah, é possível que ele chamou os próprios crentes também de adúlteros e infiéis. Pois, às vezes, nós usamos palavras fortes, irmãos. Né? O apóstolo Tiago, um pregador, né? Como os pastores hoje, muitas vezes nós usamos palavras fortes. Né? Imagina alguém chamar você de adúltero. É forte. Mas muitas vezes nós usamos, não estou falando que vou chamar os irmãos de adúlteros, mas usamos algumas palavras fortes para realmente ver se aquela pessoa acorda, né? Se acorda a situação onde ela está. Por exemplo, né, tem um pastor que estava pregando e ele falou mais ou menos isso, né? Seus fundamentalistas ímpios. Eu nunca falei isso aqui, né? Mas falei outras coisas. Mas ele estava pregando e ele então querendo chamar a atenção de uma igreja fiel, ele falou seus fundamentalistas ímpios. Algumas vezes, irmãos, nós precisamos chocar os cristãos para fazê-los entrar em ação, não é verdade? E neste caso aqui, Tiago mostra que a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus. Lembra aquela velha história, né? De ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo, né? Não tem como ficar no muro. Ou posso dizer do lado de Deus ou do lado do mundo. Não tem como ficar no muro. Aí alguém disse, né, não, pastor, eu posso ficar no muro. Aí o outro rebate, né? Não, mas o muro foi criado no terreno do diabo, né? Então você vai estar no terreno do diabo. Então, ele está chamando a atenção, porque ele via realmente cristãos ali, naquele grupo de crentes, que estava vivendo como se fosse qualquer incrédulo. Não se preocupava com os pecados, e como ele está usando essas palavras, que provavelmente havia adultério na igreja. E é possível, hoje mesmo, muitas vezes acontece coisa absurda, eu já ouvi falar, irmãos, e a gente não acredita. E não estou falando só de membros, não, estou falando de pastores também, né, fazendo coisa errada, adulterando realmente, e ainda cuidando da igreja. Então, assim, é possível isso, e o apóstolo Tiago está chamando a atenção aqui, né, usando palavras fortes. O versículo 5, Tiago 4, né, o versículo 5, nos mostra que o responsável por nossa devoção exclusiva a Deus é o Espírito Santo. Ele é o responsável por nossa devoção a Deus. O problema é que todos nós somos atraídos pelo mundo. Todos nós somos. Se o mundo não fosse atrativo, não precisávamos lutar contra o mundo, não é verdade? Se os desejos carnais não fossem atrativos, não precisávamos lutar, era fácil. Mas é atrativo. Então todos nós somos atraídos pelo mundo e em algum lugar existe uma linha. Em algum lugar existe uma linha onde, quando nós cruzamos essa linha, nós nos fazemos amantes do mundo. O problema é que ninguém sabe onde está essa linha, e da qual nós deveríamos estar longe, né? E isso que é o causa mais problema. Então, quanto mais longe do mundo, mais longe dessa linha a gente fica. Entende? Deixa eu ver aqui. Nas batalhas espirituais, continuando aí agora o versículo 6 em diante, nas batalhas espirituais, Deus dá maior graça aos humildes, que não são arrogantes. Já viu crente arrogante?
parece que se acha melhor que os outros, né? Se acha mais espiritual, parece que peca menos, né? Ou não peca de jeito nenhum. Já viu? A questão aqui da batalha espiritual, Deus dá maior graça aos humildes e não aos arrogantes. Por isso devemos, irmãos, sempre submeter a Deus, dizendo não ao diabo. Dizendo não ao diabo. E, consequentemente, ao mundo, né? O verso 8, a parte B do verso 8, Tiago chama os crentes de pecadores de duplo ânimo. Ou seja, eram crentes que tinham as suas mentes divididas. Talvez os seus desejos divididos entre o mundo e entre as coisas de Deus. E por fim, no verso 9 e 10, Tiago chama esses crentes que estão aí tendo problema com o mundo, vivendo no mundo, fazendo as coisas do mundo, ele chama então esses crentes ao quebrantamento, ao verdadeiro arrependimento, para serem então restaurados espiritualmente. Você percebe então aqui, né, basicamente, parece que dá a entender que ele está falando, direcionando mais para os salvos, né, chamando ao arrependimento. Mas da mesma forma também, os crentes professos que estavam ali, ou seja, aqueles que achavam que era o crente e não era nada, também eram chamados por essa questão, a olhar suas vidas e a ver realmente se estava em Cristo ou não. Há alguma pergunta aqui? Ou dúvida, comentário? Deixando então claro, o nosso tema é o que? Segurança de salvação, né? Você não vê em nenhum momento Tiago dando a entender que um crente possa perder a salvação. Mas sim, que ele pode pecar. Mas é só voltar a arrepender e ser restaurado. Nada com respeito a perder a salvação ou ser condenado por causa dos pecados. Senão todos nós estaríamos condenados. Porque todos pecamos. E a gente sabe que para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Né? Você mentiu hoje? Não responda, né? Mas muita gente conta mentira. A gente encobre, que é a mesma coisa, né? Alguns acham que encobrir não é mentira, mas é também. Né? Então a gente muitas vezes passa pensamentos errados na mente, né? Que não deveríamos pensar, e já foi, já pecou, né? Já pensou. Então o pecado não faz nós perdermos a salvação, mas se nós continuarmos, e se aquilo realmente for se formos amantes tanto do pecado quanto das coisas do mundo, aí é um problema sério, não de perder a salvação, mas um problema sério que Deus vai corrigir e precisamos então voltar ao arrependimento. Terceiro lugar hoje, o terceiro texto, agora nós vamos para a carta de Pedro. Vamos deixar Tiago agora. Nós estamos aí na última parte dos textos adicionais, ok? Que nós estávamos falando já há 3 domingos, hoje é o 4º domingo, e a última parte dos textos adicionais. E esse estudo de salvação nós vamos terminar, se Deus permitir, no próximo domingo ou na próxima vez que dermos esse estudo. Ele já vai terminar. Em terceiro lugar, somos guardados no poder de Deus para a salvação. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro. Somos guardados no poder de Deus para a salvação. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Diz o seguinte, versículo 5 ao 9, depois versículo 13 também. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor,
e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha o versículo 13 agora. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ok, então, o último texto de hoje, aí, 1 Pedro, mostrando aí, basicamente, uma segurança maior com respeito à salvação. Aqui nós temos uma passagem clara e bem forte, mostrando a segurança eterna do crente verdadeiro, aquele que realmente é salvo em Cristo Jesus. O versículo é claro em dizer que somos guardados pelo ou no poder de Deus para a salvação. Somos guardados no poder de Deus para a salvação. Mas os que creem na salvação condicional, eles sempre arrumam problema, né? Então eles apontam que as palavras aqui, mediante a fé, que está aí no texto, né? Versículo 5, né? Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus. Então, eles arrumam confusão aqui, dizendo que mediante a fé, no caso, nós somos guardados enquanto cremos, enquanto ainda temos fé, enquanto ainda confiamos em Cristo. Só que nós já vimos em outro estudo, né, nós não vamos ver tudo de novo, que a ideia de um salvo verdadeiro deixar de crer, alguém que provou da salvação, deixar de querer essa salvação maravilhosa, deixar de viver pela fé, isso é hipotético. Não existe isso na Bíblia. Não há um lugar na Bíblia que diz que o crente pode deixar de crer, pode deixar de ter fé. Mas eles insistem nessa questão que tem que continuar crendo, tem que continuar tendo fé, senão você perde a salvação. Então eles pegam esse trechinho de mediante a fé para dizer isso. Quando alguém é salvo, irmão, se torna responsabilidade do Salvador, que garante que jamais perecerá. Não é eu que me garanto, não é você que se garante salvo. Eu já falei e repito, se fosse eu que tivesse que me garantir salvo, se fosse você, todos nós estaríamos perdidos, porque, volto a repetir, nós pecamos, não conseguimos, então precisa de graça, né, favor imerecido. Mas os que creem na salvação condicional não entendem isso, né? A graça deles é fraca, a graça deles é até o momento que você é salvo, que você coloca a sua confiança em Cristo. Aí na hora que você é salvo, coloca a confiança em Cristo, para frente a graça não tem mais poder, aí é por sua conta. Então, isso não é bíblico. Deixa eu ver aqui. Talvez em tempos de colapsos mentais, pode acontecer, né? Ficar meio lelé aí, né? Meio doido, ou até mesmo alguma disfunção, né, do corpo, talvez uma depressão aguda, talvez alguma coisa assim desse tipo, talvez possa então fazer algum crente, talvez ter alguma dúvida, talvez, né, passar por atitudes loucas, né, assim que a gente chama, né, aquela pessoa que não bate bem. Então pode acontecer isso, mas não quer dizer que a pessoa, olha que interessante, né? Não quer dizer que a pessoa perdeu a salvação se ela um dia colocou verdadeiramente a sua confiança em Cristo. Ou seja, né? Pode passar por problemas, talvez ter algum tipo de colapso mental, uma depressão aguda, mas mesmo se passarmos por isso, mesmo se nessas situações de extrema
a tristeza ou o problema, né, mental, ainda assim nós somos mantidos guardados pelo poderoso amparo de Cristo. Porque não dependemos de nós. Isso é maravilhoso. Nós temos segurança, irmãos. Deus nos dá segurança. Eu já disse outras vezes e repito hoje. A Bíblia é um livro de segurança. Não é um livro de insegurança. Quando Deus fala que é. Quando Deus fala também que não é, não é. Deus não fica, talvez, né? Talvez, vai tentando que talvez você vai ser. Não, ele diz, será salvo. Tem a vida eterna. Não passará por condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, são palavras claras. Mas enquanto ainda estamos aqui na terra, nesse corpo carnal, nós passamos por tribulações, conforme o texto aí nos diz, né? E essas tribulações são usadas por Deus para provar a nossa fé, fazendo com que a nossa fé, provada pelo fogo, né, fique mais pura e se ache de que forma? Se ache uma fé em louvor e honra e glória. Assim como acontece com o ouro, né? O ouro, ele é valioso, mas se aquele ouro passar pelo fogo e tirar todas as impurezas, ele vai sair mais valioso ainda. A fé é dessa forma. Então nós passamos por tribulações aqui, sim, mas tudo que passamos é usado por Deus para crescermos, para que a nossa fé fique mais valiosa, né, em louvor, em honra e glória. E no verso 13, né, o último versículo aí de Pedro, capítulo 1, versículo 13, a palavra esperai é usada por aqueles que creem na perda da salvação para causar incerteza sobre a nossa salvação final. Ou seja, quando Cristo, né, se revelar, quando Cristo buscar a sua igreja, e aí nós termos nossos corpos glorificados, né, ou seja, não estaremos mais sujeitos ao pecado. Então, quando diz aí esperar, aqueles que creem na salvação condicional ou na perda da salvação, eles colocam essa palavra esperar como uma forma de incerteza, que não é meio certo, tem que esperar, mas não é assim que o texto nos diz. Pelo contrário, esta esperança não nos traz, né, nenhuma incerteza, como eu já disse, né? A Bíblia não é um livro de incerteza. Então essa esperança não nos traz nenhuma incerteza e nem dúvida, pois esta esperança está baseada aonde? Na infalível palavra de Deus. Então, que incerteza é essa? É segurança. E essa esperança é tão certa, como se já tivesse acontecido. Então não tem insegurança em nenhum momento aqui. Amém? Pergunta até aqui, senão nós vamos concluir a questão dos textos adicionais, né? Não? Então, concluindo a questão dos textos, né, adicionais, que nós fizemos aí 3 estudos já e hoje é o 4º. Os que adulteram ou distorcem a palavra de Deus para ensinar o erro, eles fazem para a sua própria... Desculpa, eu escrevi aqui, faltou uma palavra, senão vai ficar errado isso aqui, né? Os que adulteram ou distorcem a palavra de Deus, ok? Pensei que eu não tinha falado, mas eu falei, né? Para poder ensinar o erro. O que vai acontecer com essas pessoas? Quando eles fazem isso, eles fazem para a própria perdição, para a própria condenação. O problema é que eles levam outros com eles, né? Infelizmente. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem,
e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, a questão aqui, que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a palavra de Deus. Infelizmente naquela época já existia, na época dos apóstolos já existia, pessoas que adulteravam a palavra de Deus. E hoje não é diferente, né? Tem muitos, são aos montes, pelo YouTube, né? Disseminando heresias, doutrinas realmente destrutivas, diabólicas. Como salvos, nós somos avisados para não sermos corrompidos por esses falsos ensinamentos. Como salvos, o que nós precisamos fazer? Cada vez mais, né, estudar, ficar firme do que a Bíblia diz. Porque quando alguém dizer algo, opa, isso aí, espera aí, me mostra onde que é. Eu não lembro de ver isso na Bíblia, não. Né? Então, temos que ficar firme para não sermos corrompidos, né, com esses falsos ensinamentos. Mas agora eu pergunto, não é uma pergunta para os irmãos, mas para nós pensarmos. Se alguém crê num falso evangelho, ou seja, se alguém crê num evangelho que em parte é pela graça e em parte é pelas obras, será que essa pessoa realmente foi salva? Pergunta boa, né? Acho que os irmãos já sabem a resposta, né? Não preciso dizer nada. Se é falso, é falso. Vamos dar um exemplo? Você está aí com deixa eu ver. Está aí com uma bactéria, né? Bactéria, um vírus no seu corpo. E aí, compra esse remédio. Você vai lá na farmácia ou em algum lugar aí, não sei, e compra o remédio, mas é um falso remédio. Ele não tem o que precisava ter naquele remédio para matar aquela bactéria ou vírus. Ele vai matar? Ele vai fazer aquilo que a pessoa está querendo? Não. Então, se é falso, é falso. Ele não vai ter o mesmo poder, ou seja, né, uma pessoa que crê num falso evangelho, é meio difícil essa pessoa ser salva por Cristo. Adulterar a palavra de Deus é algo muito sério, irmãos, muito sério. Seja acrescentando algo, ou seja, acrescentando algo que a Bíblia não diz. Tentando colocar nas entrelinhas algo que não está lá. Isso é muito sério. Ou, em contrapartida, também, tirando algo que a Bíblia diz claramente. Porque quando eu digo que a salvação pode ser perdida, eu tiro as palavras vida eterna. Quando que uma vida eterna acaba? Nunca. Então eu estou tirando isso, não é tão eterno assim, sabe? Então é muito sério isso, você colocar algo que não está lá, quanto tirar. Olha Apocalipse 22, versículo 18 e 19, para nós encerrarmos. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Como nós, então, terminamos e concluímos com esse versículo? Quem faz essas coisas, quem acrescenta ou
tira algo, né, que está ali, acrescenta algo que não está ali, ou tira algo que está na palavra de Deus, essa pessoa não é salva. Não tem como essa pessoa ser salva, porque ela não é dirigida por Deus. Todos nós que somos salvos, somos dirigidos pelo Espírito Santo. De forma alguma o Espírito Santo vai nos induzir a fazer isso. Nós vamos ter temor. O que eu estou fazendo aqui em cima agora tem que ter muito temor de não falar algo que não está lá. Essa pessoa é uma incrédula, arrogante, acha que sabe, mas não sabe. Essa pessoa será acometida das pragas que estão no livro, né? E coitado, né, das pragas do Apocalipse mesmo, né? Mas tem mais pragas na Bíblia, né? E além disso, não terá acesso nem ao céu, está bem claro aí, e tudo que ali está para os salvos. Tudo que foi tirado aí é o que está no céu, que vai ser para os salvos. Então, se vai tirar dessa pessoa, essa pessoa nunca foi salva, ela nunca vai estar lá. Ou seja, não terá, resumindo, né, não terá as bênçãos descritas na Bíblia. Se eu tiro, eu vou sofrer as consequências. Se eu coloco algo que não está ali, eu vou sofrer as consequências. Então, precisamos do que, irmãos? Humildade. Humildade para ler esse livro e deixar ele falar conosco. E não colocar o que nós queremos colocar aqui. Tem pastores que são influenciados pela forma, né, pela sua seu meio de vivência, de tal forma que o que a Bíblia condena e ali no meio de vivência dele é comum, ele não tem coragem de pregar contra aquilo, ele não tem coragem de falar contra aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, tem muitos pastores que não pregam sobre a sodomia, né, o sodomismo, os irmãos sabem o que é isso, porque tem um filho que é sodomita. Aí ele já começa a ter dúvida, não é tão errado assim. Pastor, isso existe, infelizmente. E outros tipos mais, né? Aborto. Tem pastores que são a favor de aborto. Você tirar a vida de um bebê inocente, e a Bíblia é clara em dizer que no momento da concepção, já há vida ali, já tem uma vida ali. Então, entende, irmãos? O meio, muitas vezes, nos faz olhar esse livro da forma que nós queremos. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus da forma que ela é. Alguém disse, né? Eu vou repetir algo que eu sempre digo. Não, essa é a sua interpretação, pastor. Não é minha interpretação. Eu não falei nada que está fora. A Bíblia, ela se auto-interpreta. Lembra das diretrizes? Seguindo as diretrizes, você pegar o contexto, você não falar algo que outros textos falam contra, ou não é de acordo com outros textos. Você criar uma doutrina que a Bíblia, em outros textos, em muitos textos, fala contra aquilo. É simples, não é interpretação. É olhar ela como ela é. Amém ou não? Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Semana que vem, se assim der certo, nós estaremos terminando o estudo da segurança de salvação. Ok? Vai ser mais ou menos aí uns 30 estudos, das quais a maioria já está no YouTube. Estamos aí colocando os últimos, né? Inclusive esse que nós acabamos também de passar. Oremos. Pai, obrigado.